Olá, vamos à nossa aula de ciências do nono ano. Eu sou a professora Suelen e antes vamos conversar um pouquinho. Você já se perguntou sobre as características dos materiais, seus estados físicos e mudanças de estados físicos? Sabe qual é a importância para a indústria? Vamos aprender? Mas antes eu quero saber o que você já sabe sobre isso. Que materiais conhecidos se encontram nos estados sólido, líquido ou gasoso? Quais mudanças de estado físico ocorrem com os metais nos processos de fundição e moldagem empregados na indústria metalúrgica, na construção de grades, para facilitar? Por que pedaços de metais afundam quando inseridos em um recipiente com água? Então, para nós respondermos a essas perguntas de forma correta, nós precisamos conhecer um pouco de química e física. Vamos lá? Vamos lá que ano que vem isso aqui vai fazer parte da vida de vocês e vocês precisam estar prontos. A química e a física são ciências que procuram explicar a matéria, suas interações e transformações. Não é o primeiro contato de vocês com química e física, vocês já estudaram alguma coisa que era objeto de estudo dessas ciências ao longo da vida escolar de vocês. A química, ela investiga a estrutura, a composição, as propriedades e as transformações da matéria. Então, tudo que é relacionado à transformação da matéria, estrutura, composição e propriedade, é objeto de estudo da química. E o que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, eu sou matéria, meu óculos, minha caneca, tudo é matéria, tá? O ar que eu respiro também, porque ele também tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, não é tudo que é visível, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Na física, os cientistas também se dedicam a compreender as propriedades da matéria, mas aqui o foco não está nas transformações, em si como ela interage com a própria matéria e com certos fenômenos, como a luz, calor e eletricidade. Então, marquem isso. A química, ela se concentra na transformação da matéria. A física, na interação da matéria com ela mesma e com outros fenômenos, como a luz, calor e a eletricidade. Ok? Propriedades da matéria: massa, volume e densidade. Como eu falei antes, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma porção limitada da matéria é chamada de corpo. Um objeto produzido pelo ser humano para uma finalidade específica é denominado objeto. Então, todo objeto é matéria, mas nem toda matéria vai ser um objeto. Todo objeto é corpo, mas nem todo corpo é um objeto. Ok? Vamos facilitar, né? Então, aqui, ó, nós temos a matéria, tá? Que é o granito, como ele foi encontrado na natureza. Depois ele passa por um corte, aí ele é um corpo, mas ele ainda não tem uma função definida. Quando ele se torna lá um balcão de uma pia, agora sim é um objeto, porque já tem uma finalidade específica. O ouro, como ele foi encontrado na natureza, é matéria. Quando ele é moldado em barras, já é considerado um corpo. E quando ele se torna uma aliança de casamento, por exemplo, como a minha, aí ele já é um objeto, já tem uma finalidade específica. A borracha, quando ela é recolhida lá da seringueira, é matéria, o látex. E aí, depois, quando ele é formado, né, moldado para ser comercializado, se torna corpo. E quando se torna um pneu de moto ou de carro, aí ele é um objeto, já tem uma finalidade específica. Propriedades gerais da matéria. O que são propriedades gerais? Dentro dessas propriedades aqui, nós temos as gerais e as específicas. Gerais são aquelas comuns a todo tipo de corpo. Ou seja, toda matéria tem, por exemplo, massa e volume, tá? Que vão ser definidos, né, conforme a sua quantidade, mas tem massa e volume. Propriedades específicas da matéria vão ser aquelas que dependem do material de que é composto o corpo, como, por exemplo, a densidade. A densidade é uma propriedade específica, vai mudar de um material para outro. A massa
é a propriedade relacionada com a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, a massa dos corpos, ela é medida diretamente por instrumentos chamados de balança, que todo mundo aqui deve conhecer. A unidade padrão da medida de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Por que Sistema Internacional de Unidades, professora? Isso é uma forma de padronizar as medidas. Assim, a massa vai ser igual aqui no Brasil, vai ser igual lá nos Estados Unidos, vai ser igual lá na Europa. Vocês estão entendendo? Se eu chegar e disser assim, olha, eu peso 65 quilos. 65 quilos é a mesma quantidade no Brasil, é a mesma quantidade nos Estados Unidos, é a mesma quantidade na Europa. Por quê? Porque é a medida de massa, quilograma, né? Definida como padrão pelo Sistema Internacional de Unidades. Porque senão, vamos ver por comprimento. A unidade padrão é o metro ou o centímetro. Aí, antigamente, até hoje, a gente mede na mão, medir aqui um palmo. Aí eu chego numa loja lá na Europa, tô chique, viajei para a Europa, aí eu vou dizer assim, me vê dois palmos daquela fita ali. Aí o palmo da vendedora lá pode ser menor ou maior que o meu. Aí ou eu vou sair no prejuízo ou vou sair na desvantagem. Vocês estão entendendo a importância de se estabelecer medidas padrão? É para isso que serve o SI, que é o Sistema Internacional. E o volume? O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa, o que pode ser determinado pelas suas dimensões. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade medida do comprimento é o metro, como eu falei. Para o volume, é o metro cúbico, metro elevado à terceira potência. É comum a gente utilizar o litro, L maiúsculo, e o mililitro, ml. O volume de um corpo depende da temperatura e da pressão em que ele se encontra. Então, enquanto que a massa é a quantidade de matéria, o volume vai ser o espaço que essa matéria ocupa. Estão entendendo? Por exemplo, um balão cheio de ar, ele ganha sim um pouquinho de massa, mas não tanto, porque o ar não tem tanta massa. Porém, ele ocupa um volume maior, ele vai ocupar um espaço maior. Já quando eu murcho esse balão, eu vou ter um pouco de redução na sua massa, mas eu vou ter uma redução muito maior no seu volume, porque ele vai ocupar um espaço menor. Entendido a diferença de massa para volume? Bom, aqui nós temos um cubo, tá? De 1 metro de altura, de largura, de profundidade, 1 metro de aresta. E aí, o volume desse cubo é 1 metro cúbico. Por quê? Porque é a multiplicação das suas medidas de aresta. Então, largura vezes a altura vezes a profundidade. E aí eu tenho 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que vai ser equivalente a 1 metro cúbico, 1 metro elevado à terceira potência, que é igual a 1000 litros, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Essa propriedade é chamada impenetrabilidade, ok? Se eu encher a minha caneca de água, a água vai ocupar o espaço que está vazio dentro dela, na parte oca, né? Na parte que foi feita para isso. Eu não consigo, por exemplo, pegar minha caixa do óculos aqui. Eu não consigo fazer com que a caixa do óculos ocupe o mesmo lugar que a parte aqui de cerâmica da caneca está ocupando. Isso é impossível. Isso é chamado de impenetrabilidade. Ou seja, um espaço que já está sendo ocupado por um corpo, não tem como outro corpo ocupar ao mesmo tempo. Se eu quero que a minha caixa do óculos fique aqui no mesmo lugar da caneca, eu vou ter que tirar a caneca e colocar ela, ok? Então, em tempos diferentes. E aí aqui nós temos uma representação. O copo estava cheio de água, e aí quando se coloca uma pedra, essa água transborda. Por quê? Porque não tem como ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para a pedra ocupar o seu lugar, a água teve que sair de lá. Entendido? E densidade? Densidade vai ser a razão entre massa e volume de um corpo.
em determinadas condições de temperatura e pressão. Matematicamente, a densidade de um corpo é representada por D minúsculo, é o resultado da divisão da sua massa, representado por M, e do seu volume, representado por V, que não está aparecendo aqui, né, porque eu estou na frente. Bom, e aí nós vamos ter essa fórmula matemática. Matemática em ciências, professora? Sim! Então, temos aqui, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Claro que quando eu for fazer os cálculos, no lugar das letras eu vou colocar o valor equivalente. No lugar da massa, a quantidade de massa, o número que representa essa quantidade. No lugar do volume, o número que representa esse volume. E aí eu vou dividir o valor da massa pelo valor do volume. E aí eu vou ter o valor da densidade. Entendido? Bom, no sistema internacional, a densidade deve ser expressa em quilograma por metro cúbico, tá? Então, nós temos aqui a unidade de massa e a unidade do volume, tá? Uma sobre a outra, como é na fórmula. É comum, porém, a gente expressar também em gramas por centímetro cúbico. A relação entre essas unidades é essa: 1 quilograma por metro cúbico é igual a 0,001 grama por centímetro cúbico. Por que é importante eu saber a relação entre elas? Porque eu posso precisar transformar uma unidade em outra. Então, nós temos aqui uma comparação de densidade. Temos uma balança simples, de um lado um cubo de ferro, de outro lado um cubo de madeira. Ambos com o mesmo volume, ou seja, ocupando o mesmo espaço, do mesmo tamanho. Porém, o ferro é mais pesado. Por quê? Porque ele tem mais densidade. Estão entendendo? Em o mesmo volume, aqui tem a massa maior. Como os cubos têm o mesmo volume, mais o cubo de ferro tem mais massa, podemos concluir então que a densidade do cubo do ferro é maior que a densidade do cubo de madeira.